Fala pessoal, beleza? Meu nome é Adriel de Assis, sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo no canal Observatório ADR. Bom, no vídeo de hoje a gente vai fazer o review da Bíblia de Jerusalém, só que a gente vai passar lá bem por cima, né? Porque eu tive pouco tempo de dar uma olhada nela e eu preferi fazer também um review dela logo, porque eu tinha, como você já deve ter visto no canal, a Bíblia do Peregrino e eu fiz um review da Bíblia do Peregrino também. Caso você queira assistir, veja na playlist ou você simplesmente pode acessar aqui o vídeo clicando, aliás, no quadradinho que vai aparecer no final do vídeo, tá bom? Você vai ser direcionado justamente para lá. E caso não seja inscrito, já se inscreva no canal para não perder nenhum dos meus vídeos e ficar por dentro aí dos materiais de estudo, das dicas de estudo que eu sempre dou aqui no canal, tá bom? Então, pessoal, o que acontece? Qual é o mistério dessa Bíblia? Qual é o mistério da Bíblia de Jerusalém? Porque tem gente que fala assim, é a Bíblia de Jerusalém, porque é a Bíblia de Jerusalém, só que ela não tem nenhum mistério, tá, pessoal? Ela é uma Bíblia como qualquer outra, simples, de estudo, católica, muito requisitada, muito boa, só que o pessoal coloca assim muito ela lá em cima, né? Melhor tradução, não sei o quê, porque ela foi talvez a melhor Bíblia por muito tempo de estudo católica, né? Devido a ser de cunho ecumênico, né? Ela foi a primeira Bíblia de cunho ecumênico que teve no Brasil, né? Veio traduzida do francês, depois veio a TEB, né? A TEB ela é a segunda e para mim é melhor do que a Bíblia de Jerusalém. Só que a Bíblia de Jerusalém, ela tem sim os seus méritos, porque ela é a Bíblia em que apresenta o texto do Novo Testamento com melhor evolução, tá? Ela vai divergir algumas coisas, por exemplo, de algumas Bíblias católicas, ela tem uma tradução não muito legal no Novo Testamento, que é o caso, por exemplo, da Bíblia do Peregrino no Antigo Testamento. A Bíblia do Peregrino no Antigo Testamento ela é muito boa, só que, no caso, no Novo Testamento, né? Mas no Antigo também, só que no Novo ela se destaca mais um pouco. Ela se destaca mais no Novo Testamento. Já a Bíblia de Jerusalém é no Antigo. Tá? Os erros que essa aqui vai cometer não é a mesma que a de Jerusalém vai cometer. E a gente vai ver isso no vídeo, tá? A gente vai analisar isso aqui. Quiser ver o review dela, se inscreva no canal e procure, né, lá no meu canal em playlist, caso queira achar de imediato antes de ver o review dessa daqui. Bom, vamos começar, né? A Bíblia de Jerusalém, essa minha aqui é de capa dura, né? Não encapei ela ainda no plástico para poder vocês verem como é que ela está, estão vendo? Simplesmente ela é bem grossa também, só que, na minha humilde opinião, caso só de vista, não, caso de olho, né? A do Peregrino, ela é bem mais grossa, ó, como vocês podem ver aqui. A do Peregrino, ela consegue ser um pouquinho mais grossa do que a de Jerusalém. Mas o que importa não é grossura, né? O que importa é justamente o conteúdo em que ela vai ter, tá bom? Ela tem um acabamento dourado, um acabamento bonito, né? Aqui do lado, ó, o símbolo da editora Paulus. Estão vendo? Então, assim, vamos lá, né? Vamos começar a ver o material dela. Ela já começa com mapas, como toda a Bíblia católica, né? Com esse papel cartolina. Sinceramente, eu acho que isso atrapalha um pouco na Bíblia, mas eu não olho muito isso, não reparo muito isso, reparo mais o conteúdo da Bíblia. Tá aqui, Bíblia de Jerusalém, folha de rosto, né? Ficha catalográfica, outra folha de rosto. Ficha catalográfica, apresentação dela, né? Aqui, ó, listas dos livros da Bíblia. Aqui foi a Bíblia edição francesa, né? Como é que ela estava, quem foi os colaboradores, essas coisas, né? Ó, essas aqui são a lista dos livros da Bíblia hebraica, perdão, que estão iguaizinhos ao Antigo Testamento das Bíblias protestantes. Tá aqui, ó, lista dos livros da Bíblia grega. Tá vendo algumas observações, ó, notas, referências. É uma Bíblia que vai ter referências, tá? Aqui temos um mapinha aqui do Mediterrâneo, como estava o mundo, né, naquela época. Aqui tá bem pequenas as letrinhas desse mapa, não dá nem para vocês verem direito aqui, ó, tá bem pequenininho mesmo. E a gente já começa o Antigo Testamento também sem uma introdução, mas como por exemplo a Tebe, mas enfim, vai logo pro Pentateuco, né? E introdução, beleza, o Pentateuco, normal, relatos e história. Bem grandes as introduções da Bíblia Ave Maria, não é pequena não. Acho que é até maior do que a do Peregrino também. Deixa eu ver
Aqui, as folhas da Paulo tem que tomar um cuidado, tá, gente? A editora Paulo, só. Bastante nota. As notas dela de tradução são melhores, tá, gente? Do que simplesmente as notas por exemplo, da Bíblia do Peregrino. Não tem notas tão exaustivas ao ponto de falar tanto de tradução como de doutrina. Ela, quando for falar de doutrina, muitos usam hoje em dia a Bíblia de Jerusalém, usam, só que ela tem umas notas complicadas e hoje não são mais usadas também, tá? Em relação à doutrina, mas, sobretudo, ela se destaca nas notas de tradução. A nota de tradução de Jerusalém, ela é melhor do que qualquer Bíblia que você já viu. E no Antigo Testamento é uma mão cheia. Tem referências aqui do lado, tá? Ela tem uma coluna só, como vocês podem ver, ela não tem duas colunas, tá, no texto. Isso tem quem gosta, quem não gosta. A letra dela é menor do que a Bíblia do Peregrino, a letra dela, mas aqui no rodapé é a mesma coisa, não tem muita diferença. Tá? E aqui, ó, vai estar normal, ó. Por exemplo, aqui no início vai estar assim, ó. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga, e as trevas cobriam o abismo, e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Bom, a sopro, tudo bem, só que aqui é vazia e vaga, digamos assim, poderiam substituir essa palavra aqui essas palavras por outra, né? Como, por exemplo, vazia sem forma, ou simplesmente nas trevas, na escuridão. E a treva cobria, não é as trevas, tá? Qualquer Bíblia que você for ler que tiver as trevas, não é treva, tem que se guiar pela Bíblia do Peregrino, porque lá está traduzido corretamente essa parte aqui. Que as trevas aqui é bom e mal, tá? Só vai ser trevas de dia e noite quando o Criador ele fizer, né? O nosso Criador, Yahweh Sabaoth, ele criar os céus e a terra, é que ele vai incentivar, né, a criação da noite e do dia, tá bom? Que é a escuridão e as trevas. Por enquanto aqui não é noite nem nada, tá? É a maldade mesmo, é mal. Mal de Lúcifer, né? Lúcifer ele cai aqui no verso 1 do capítulo 1 de Gênesis. Então, assim, é uma Bíblia excelente, tá? Para estudo. Não é a melhor versão, tem muitas dificuldades de interpretação ela, mas vamos lá. Queria abrir aqui para vocês darem uma olhada em Tobias, no capítulo 12, verso 7, né, como é deuterocanônico. Deixa eu passar aqui um pouquinho. Ó, estamos aqui em Reis, Crônicas. Eu percebi o seguinte, que essa Bíblia aqui ela tem, acho que, uma introdução no início de cada sessão. Por exemplo, a sessão dos livros históricos, né? Eu acho que ela tem pronto. Ela tem. Quando acaba Deuteronômio, vai começar Josué. Ela deve ter, pronto. Josué, Juízes, Ruth, Samuel e Reis, ó. São os livros históricos. Tá vendo? Terminou o Deuteronômio. Já tem aqui essa, tá vendo? Introdução aqui, ó. A Josué, Juízes, Ruth, Samuel e Reis. Aí na introdução, ela vai falar sobre cada livro, né? É bem interessante. Ela vai dar uma introdução geral para depois trabalhar particularmente cada um. Né? Isso é interessante, a Bíblia do Peregrino não tem isso daí. Embora a Bíblia Tebe eu já esteja acostumado com como ela é, e a Tebe ela tem isso daí. Então, tanto a do Peregrino tendo como essa aqui, tipo, tendo não faz a menor diferença. Pelo menos para mim, mas quem tiver a Bíblia de Jerusalém faz uma grande diferença. Adquiram a Tebe, tá? Quem quiser eu vou fazer até um review, comentem aí se vocês querem ver o review da Bíblia Tebe, que é essa Bíblia aqui, ó. Eu capei ela recentemente também, tá? Essa Bíblia aqui, a Bíblia é a tradução ecumênica, tá bom? Da Edições Loyola, para mim é a melhor tradução que eu já vi. E as notas dela superam até a de Jerusalém, tá, gente? As notas dela de estudo são fantásticas. Quem quiser, eu posso fazer depois um review dela. Eu nunca fiz, né? Só mostrei ela nos vídeos, mas nunca fiz nenhuma. Seria interessante se eu fizesse. Mas, beleza, vamos lá. Continuando, né? Aqui tem Macabeus, voltando um pouco, Macabeus. Às vezes algumas as introduções gerais ela não acompanham todos os livros. É o que vocês podem ver aí, ó. Pronto. O capítulo 12, verso 7, né? Diz assim: é bom manter oculto o segredo do rei, porém é justo revelar e publicar as obras de Deus. Agradecer-lhe dignamente,
praticai o bem, e a desgraça não vos atingirá. Já na versão do Peregrino, tá assim, né? Pratiquem o bem, que nada de mal vos acontecerá, ou a destruição não os alcançará. Uma coisa desse tipo. Você vê que a tradução aqui dos apócrifos também estão muito bem colocadas, né? Usando o texto tanto comparativo, né? Do aparato crítico da Vulgata, quanto do sinaítico, né? Porque uma tradução não sobrevive sem a outra, é necessário as comparações. E essas traduções críticas que eu estou mostrando aqui para vocês são traduções confiáveis, tá? São muito boas, mas toda tradução é criticável. Toda tradução é criticável. No Antigo Testamento, ainda no Antigo Testamento, Esther. Qual o diferencial de Esther? Vocês já viram, né? Que na Bíblia do Peregrino, quem viu o review veja, tá com os acréscimos, né, no meio do texto, como Jerônimo determinou. Ele numerou, né, capítulo 12, né, capítulo 10, no meio do texto, sem ser obrigatoriamente o capítulo 10, ou capítulo 11, ou capítulo 12. Né? Ele coloca no meio. Aqui, o preliminar de Esther, em vez de ser o capítulo 11, é o capítulo 1 do sonho de Mardoqueu. Tá? Ou seja, está segundo a Vulgata, entretanto, ele não está colocando aqui como um acréscimo no final, tá bom? Ele está seguindo o texto grego, né? Os acréscimos. E para você detectar é muito fácil. Estão em itálico, tá? A letra muda. A fonte aqui, ó, já é diferente. Se vocês puderem comparar, ver aqui de perto. Tá vendo? A letra aqui ela é de um jeito e a letra aqui embaixo ela é de outra. Porque isso aqui está no texto hebraico, isso aqui texto grego, tá bom? É um acréscimo. Então vamos lá. Eu digo acréscimo, mas na verdade na minha humilde opinião, ao investigar muito esses textos, eu acredito que foram, na verdade, partes do livro original, em hebraico e em aramaico, que não sobreviveram, e só em grego foi que eles foram compilados pelos 70 judeus em Alexandria, né? Então vamos lá, a tradução da Septuaginta. Pronto, aí você tá vendo aqui, ó, isso aqui já é uma oração, tá vendo? Acho que é a oração de Mardoqueu, em itálico. Essa oração não tem na Bíblia, tá? Protestante, vai estar em itálico, mas isso aqui já vai ter, ó, que é Esther se apresenta no palácio. Ele começa em itálico, mas ele termina com a letra normal, tá vendo? Itálico, normal. Você tá vendo que isso aqui é em grego, isso aqui já é no texto hebraico, né? A parte que condiz. Então, assim, é assim que está organizado o livro de Esther nesta Bíblia. E os Macabeus, a introdução, ela tem umas introduções bem exaustivas em alguns livros mais do que outras. Isso aqui é legal. Outro texto para a gente terminar, né? É Jó 38, que eu sempre analiso esses textos, gente. Jó 38, verso 7, diz assim: Entre as aclamações dos astros da manhã e o aplauso de todos os filhos de Deus, ó, aqui vai traduzir igual a do Peregrino ao se tratar de aplauso, tá? Pode ser aplauso, pode ser canção, pode ser cânticos de louvor, né? Exaltação, mas aqui ele traduz filhos de Deus, Ben Elohim, como deveria estar, tá? Filhos de Deus, e não anjos, que é o caso da Bíblia do Peregrino. Aqui vocês podem ver isso, ó, entre as aclamações unânimes dos astros da manhã e o aplauso de todos os anjos. Aqui já não vai trazer anjo, né? Na Bíblia de Jerusalém, como está aqui, vai trazer filhos de Deus, como realmente é o original. O original está exatamente assim, tá? No hebraico. Então é importante a gente estudar, gente, a Bíblia com várias versões. Por causa disso que eu sempre digo, tenho várias versões em casa. A Bíblia tem que ser estudada e saboreada, não pode ficar somente no arroz com feijão, não, tá? Não pode ficar só no arroz com feijão. Outro texto é Eclesiastes 11:1, eu não sei como está nessa Bíblia, vou dar uma olhada agora, inédito. Dá uma olhada agora nela, Eclesiastes 11. Vamos lá, Eclesiastes. Eu cheguei, estou na introdução. Vai. Certo. 11:1. Diz assim: Joga teu pão sobre a água, porque após muitos dias o encontrarás perfeito. Tradução perfeita e aprovada pela Bíblia de Jerusalém. Totalmente sem sentido, né, do Peregrino que colocou, né, que joga, aquele que joga, né, o seu pão sobre as ondas do mar, sobre o oceano, uma coisa assim, acho que é sobre os mares, né? Porque depois de muitos dias o encontrarás, depois de alguns dias o reencontrarás. Negócio sem sentido. Aqui está mais
Faz mais sentido que está falando de regar, plantar, trabalhar e colher. É isso que está falando aqui o texto. Ele não é muito fácil não, então a tradução que complica fica difícil. A nota de rodapé aqui, o 1A, diz assim: alguns intérpretes pensam que a isca lançada à água, tá aqui a nota para vocês verem, tá? Alguns intérpretes pensam que a isca lançada à água pelo pescador, que a retira da boca do peixe. Outros pensam no comércio marítimo. Nessa série de sentenças sobre o risco, pode-se perceber a atitude de Coelet, do pregador, né, do Eclesiastes, deseja a seu discípulo. Ele não quer desencorajá-lo na busca da felicidade, mas o previne-lo dos imprevistos. Quer traz-lhes as ilusões. Ela tem uma versão meio, né? Até na nota de rodapé meio rebuscada, né? Afinal, é preciso arriscar-se. Beleza, tá falando que é preciso você arriscar para poder alcançar a felicidade, né? Já a nota da Bíblia do Peregrino eu acho melhor do que essa nota aqui. Você vê que ela em doutrina, em explicação hermenêutica, ela não é tão boa, né? Ela é inferior à do Peregrino, que vai dizer que isso daqui reflete o trabalho, né? Você trabalha, você tem o seu retorno, tem o seu lucro. E a nota da Bíblia do Peregrino vai colocar assim. Você vê, essa é a diferença, gente. Das notas do Peregrino são melhores explicativas. Essa daqui é boa para tradução, tá bom? Para tradução, simples assim. Embora ela erre algumas vezes essa Bíblia, até no Antigo Novo, tanto no Novo como no Antigo Testamento, ela vai colocar notas dizendo, ó, tem uma tradução mais correta que é assim e tal. Então eu acho muito interessante isso. Isaías 14:12, tá? Para a gente comparar. Isaías 61, nossa, passei mais. Isaías 14:12. Aqui, Isaías 14:12 diz assim: como caíste do céu, ó estrela d'alva, filho da aurora, como foste atirado à terra, vencedor das nações. Eu poderia traduzir aqui como assolador das nações, mas beleza, vencedor, né, das nações ele colocou aqui, mas está correto, ó, estrela da manhã, estrela d'alva, né, filho da aurora. É a palavra Heilel que evoca esse pensamento aqui, né? Tanto aqui como na do peregrino vai acertar na tradução, tá bom? Então nem se preocupe quanto a isso, a tradução está correta. Agora 34:14, que é outro texto bem polêmicozinho por conta de uma palavrinha que a galera pensa que é a primeira esposa de Adão, mas a primeira esposa de Adão não tem nada, isso não tem nada a ver com a história. Eu fiz um vídeo sobre isso, sobre quem é Lilith. Vai dizer assim, ó, Isaías 34:14 vai falar assim: os gatos selvagens conviverão aí com as hienas, os sátiros chamarão seus companheiros. Ali descansará Lilith e achará um pouso para si. Lilith aqui, ó, quando ele fala pouso, né, esse verbo pousar, pode-se caracterizar a ação de Lilith, que é de um ser flutuante, um ser que voa, né? Pode ser também uma questão de uma coruja, um ser noturno, mas aqui ele vai preservar o hebraico Lilith porque não tem tradução. É uma palavra sem tradução e para mim essa tradução aqui está aprovada por conta justamente disso. Malaquias 3:10, né, para a gente chegar até o fim, Jeremias, Oséias, antes de Mateus, antes de chegar no Novo Testamento. Malaquias 3:10, beleza, 3:10, vamos lá. Está assim: trazei o dízimo integral para o tesouro, a fim de que haja alimento em minha casa. Provai-me com isto, disse Yahvé, tá vendo? Tem o nome aqui, ó, do Salvador, ó. Yahvé, aqui. Yahvé dos exércitos, para ver se eu não abrirei as janelas do céu e não derramarei sobre vós bênçãos em abundância. Então, o texto aqui está correto. O texto está em perfeita harmonia, só que eu prefiro, nessa hora aqui, eu preferia do peregrino, porque o peregrino, ela fala, né, sala do tesouro, né, o local, né, dos tesouros e tal. Aqui não dá para entender bem que é local. Talvez o rodapé explique, mas eu não vou ler para não perder muito tempo. João 3,16, tá bem comum aqui. Eu já li antes nessa Bíblia. João 3,16. Aqui, pronto. Vamos lá.
João 3,16 diz assim: pois Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho único para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ainda prefiro a do peregrino, que coloca aqui no Novo Testamento. Você vê que ela erra algumas coisas, mas aqui até foi correto, traduziu bem. Só que cometeu para mim um escorregão em relação ao do peregrino. Em relação ao do peregrino, ela está como? Ela está dizendo assim, né? Pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê, não, mas em quem crer, no caso, ela está assim, né? Ela fala para quem crer, ou seja, aquele que quem crer será salvo. Então eu acho que aqui não está muito claro em relação ao do peregrino. Do peregrino ela consegue melhorar aqui esse texto só com essa palavra, quem, né? Não é a todo o que crê, mas quem crê no Salvador. Vamos lá. Para terminar, a gente tem 1 Coríntios 6, 9 e 10. 1 Coríntios 6, 9, 10. Vamos lá. Epístola aos Coríntios. Diz assim. Aqui, fala assim, ó. Então não sabeis que os justos não herdarão o reino de Deus? Não vos iludais, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, até aqui acerta. Ó. Vê só agora. Nem os depravados, nem as pessoas de costumes infames. Caiu muito a credibilidade desse texto. Só com essas duas palavras. Adúlteros, pornoi, beleza. Nem os depravados, malakoi, que quer dizer efeminado, também parece foneticamente com devasso, que é moikoi. Cadê? Então, não tem uma palavra aqui, malakoi, né? Do hebraico. Malakoi do hebraico. O famoso meme do Felipe Neto, né? Mas aqui eles tiraram, acho que foi o Felipe Neto que mandou tirar aqui. Ó, bota depravado, não bota devacho, não. Bota devacho, não, na Bíblia de Jerusalém. Não sei se a antiga versão tinha, que dizem que a antiga versão é melhor que a nova, no novo, mas tudo bem. Tá aqui dizendo que nem as pessoas de costumes infames, que deveriam ser homossexuais. A Bíblia de Jerusalém gastou colocando essas palavras a mais aqui no texto, em vez de colocar simplesmente homossexuais, que é a tradução mais exata para asenocoites no grego. Então, vacilou aqui. Não sei se tem uma nota de rodapé aqui falando, mas geralmente seria interessante que eles estivessem colocando aqui uma nota falando sobre isso. Gálatas 5:21, para a gente terminar. Gálatas. Idolatria, feitiçaria, ódio, rixa, ciúmes, ira, discussões, discórdia, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos previno, como já vos preveni, os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Beleza, deveria estar aqui, também no início aqui, inveja, bebedeiras e tal. Tirando orgias, deveria estar glutonarias e homicídios, como está na Fiel, que é o que o texto grego ele revela, mas aqui não está. Você vê que existe uma falha aqui, mais uma vez. E para terminar, o nosso último versículo, né? Apocalipse 22. Apocalipse 22, verso 14, diz assim: felizes os que lavam suas vestes, para terem poder sobre a árvore da vida e para entrarem na cidade pelas portas. Que é isso? Como assim poder? Como assim poder? Se quem tem todo o poder é o nosso Salvador, é o Criador, que emana dele todo o poder. Como assim poder? Beleza, a gente pode até ter poder, mas o que me garante isso daqui? Eu prefiro que a tradução do peregrino ela fala, nesse caso aqui, que ela vai falar de que eles terão posse sobre a árvore da vida, terão posse sobre a vida, poderão ter ela como herança, né? É esse o sentido que a Bíblia do Peregrino também revela, que aqui passa bem longe, tá vendo? E esse texto já está errado, né? Assim como também do peregrino, nesse início aqui, lavam suas vestes, não purificados pelo sangue do Cordeiro, como deveria estar, né? Pelo sangue do Cordeiro, e não aqueles que lavam as suas vestes, mas
mas aqueles que se conservam puros, né, no sangue do Cordeiro, no testemunho fiel de Cristo. Aqui tem um epílogo e terminamos a nossa Bíblia. Aqui tem 2 mapinhas sobre a viagem de Paulo, muito ilegível, não dá para ler, tá esse mapa aqui muito bem, mas enfim, né, são 2 mapas aqui. Aí, alguns apêndices, dados cronológicos. Uma coisa interessante, essa Bíblia aqui eu achei, né? No dado cronológico dela, ela vai colocar aqui, ó, a 18ª, a 20ª dinastia egípcia, e ela vai botar aqui, ó, Tutmoses, não sei se dá para vocês verem daí, Tutmoses III, tá? De 1468 a 1436, campanhas na Palestina e na Síria. Tutmoses III, né? Um grande conquistador egípcio que foi, na minha humilde opinião, e de muitos outros historiadores, com base de evidências arqueológicas, foi o faraó do Êxodo e não Ramsés. Aqui ele vai atribuir, né, se eu não me engano, aqui é Ramsés II, né, a época em que os hebreus são subordinados, né, tudo aqui. Então, que já é a 19ª dinastia no Império, o Novo Império. Mas beleza, né? Eu achei isso aqui interessante, ele ter mencionado pelo menos o faraó, mas não, mesmo não tendo dito que é o faraó da época de Moisés, ele colocou aqui, né, como dado cronológico. Então, eu acho muito interessante. Também vai falar sobre, aqui um pouco mais adiante, sobre os reis asmoneus, tá? Cadê? Deixa eu achar aqui o período helenístico, período persa, a época helenística, pronto. Ptolomeu, Antíoco, beleza, ó, Ptolomeu aqui, Ptolomeu III, sob o domínio de Seleus, de Simão, pronto. Aí temos aqui alguns reis. Nossa, é muita coisa, gente, que tem aqui atrás. Muita coisa mesmo. Tá? Pronto. Antes de Pompeu, você tem aqui Antíoco, aí Simão virou rei e tal. Aí tem João Hircano primeiro, né? João Hircano II, quer dizer, o próprio João Hircano aqui, né? Tá repetindo de novo aqui. João Hircano II vai ser depois de Aristóbulo, aqui, Hircano II, né? E Aretas III cercam Jerusalém com a chegada de Pompeu e eles têm que se retirar. Em seguida são vencidos por Aristóbulo II, beleza. E Aristóbulo II guerreou contra o próprio irmão para poder conseguir tomar o poder, mas ele não conseguiu. Acabou que os dois, né? Pompeu acabou derrotando e colocando Israel, a Judéia, né, sob jugo romano. Então é isso, pessoal. No final aqui, ó, vai ter outros mapinhas, tá? Outros mapinhas aqui também. Aqui um vocabulário, tá? De notas importantes, mais importantes, aliás, né? Lista alfabética e tal, pouca coisa, né? Mas eu achei interessante mesmo os dados cronológicos. Essa foi a Bíblia de Jerusalém. Espero que vocês tenham gostado desse review. Já se inscrevam no canal, vocês não se esqueçam de sair daqui sem pelo menos dar um like, né, no vídeo, o que me ajuda muito, né, na hora de divulgar, na hora de colocar os vídeos no ar, porque sempre eu tenho conteúdo aqui para dar para vocês e é bom, mais gente comentando, né, isso movimenta a questão. Compartilhe também essas informações, eu não estou aqui tanto para isso, para ser conhecido, mas sim para que esse conhecimento não chegue a pessoas certas, tá bom? Nunca deixem de observar a verdade sempre. E antes de dar um até mais para vocês, eu queria dizer o seguinte: quem quiser, comenta aqui embaixo se vocês querem que eu faça um review mostrando as diferenças, né, da Bíblia do Peregrino e a Bíblia de Jerusalém, comparando uma com a outra, né? Eu posso fazer isso depois com mais calma, né? Essa aqui ela é mais pesada, tá, gente? A de Jerusalém é bem mais leve que a do Peregrino, não tem nem comparação. Então, assim, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo comparando as duas e mostrando os pontos em que elas colidem e que elas divergem. Vocês, nesse vídeo mesmo, vocês já viram alguns que eu falei aqui, mas não mostrei tanto na do Peregrino, mostrei mais na de Jerusalém, porque esse era o vídeo de hoje, tá bom? Um abraço, pessoal, e até mais. Que a abençoe a todos.